Me falaram de um tal de halving que multiplicaria o preço do Bitcoin e o preço só anda de lado, parece um caranguejo. Cuidado, criptomaníaco, porque quem manda no mercado são as baleias, são os grandes investidores. E existem várias estratégias ao longo de um ciclo de alta para te fazer desistir, para que eles possam comprar o seu Bitcoin mais barato. No vídeo de hoje eu vou te mostrar coisas que são imperceptíveis aos olhos, mas muito perceptíveis no seu bolso. O mercado segue padrões e estamos vendo nascer um padrão gráfico que significa explosão de preço. Meu nome é Guilherme Renó e você está na Criptomaníacos. Já deixou o seu like? Tô esperando, hein? Deixa o like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Vamos começar falando sobre essa lateralidade do Bitcoin. O Bitcoin não sai do lugar, o Bitcoin fica ali, 65, 63, 64, andando de lado dentro de um canal. Como seria esperado. E eu venho falando para vocês há bastante tempo. Quem falou isso muito antes de mim, lá na década de 30, foi o Wyckoff, o criador do famoso método Wyckoff. E nessa matéria, eles usam o método Wyckoff para falar, para explicar a lateralidade do Bitcoin. Não hoje, e sim lá na época da matéria, em julho de 2022, porque esse método serve para qualquer fase. E eu vou provar isso para vocês agora. Esse método foi criado no início da década de 30 por Richard Wyckoff. E aí ele criou as leis de Wyckoff. Está aqui embaixo. As leis de Wyckoff. Tem a lei da oferta e procura e tem uma lei que eu quero focar com vocês nesse vídeo, que é a lei de causa e efeito, que diz o seguinte: quanto mais um preço acumula, isso é, move-se lateralmente, mais forte ele segue a tendência de alta. Então, acumular é a causa e a alta é o efeito. É isso que o Wyckoff explicou para a gente desde a década de 30. E quando a gente olha para o gráfico de preço, né, de um ativo, funciona da seguinte maneira. Isso aqui é uma tendência de alta. Isso aqui é um ciclo de alta que vocês estão vendo aqui, ó, nesta parte marcada em amarelo do gráfico, né? Então vocês percebem que tem o quê? Canais de acumulação, onde o preço lateraliza, de repente ele rompe esse canal, acontece o quê? Uma disparada absurda de preço até um novo canal, um novo momento chato de lateralização. Ocorre um novo rompimento, o que vocês esperariam que acontece? O preço tem uma forte disparada até uma nova região de lateralização, de acumulação, um canal é formado e assim por diante nós seguimos passo a passo até um topo, tá? Até o topo de um ciclo. Agora, durante todas essas fases chatas de lateralização, muita gente sai do mercado, desiste do mercado, fica ali de saco cheio, né? Fala, vou mudar, vou fazer outra coisa, vou procurar outra moeda, e aí acaba perdendo um ciclo de alta. Mas gravem esse gráfico, a estrutura de subida de preço com canais de lateralização. E agora vamos abrir o gráfico do Bitcoin. É isso mesmo, pessoal. Está aqui desde o início da subida do preço do Bitcoin, lá na virada de 2022 para 2023, quando o preço encontrou seu fundo do poço nos 15 mil dólares, vocês percebem lateralização de preço dentro de um canal, até que rompe, acontece o quê? Uma disparada de preço absurda até entrar num novo canal. Este canal, por sinal, levou 220 dias. Provando para vocês que isso pode demorar muito tempo, tá? Começou aqui em março de 2023 e seguiu, pessoal, até o final de outubro de 2023. 220 dias. Rompeu esse canal, disparada absurda de preço, até a entrada num novo canal. Mesma coisa, quando rompeu aqui em cima em fevereiro desse ano, uma nova disparada de preço absurda para finalmente entrar no canal atual, que vocês percebem, como eu falei para vocês, né, que não seria rompido, que o preço ficaria lateralizando aqui dentro desse canal por muito tempo. Por exemplo, se levar 220 dias do início desse movimento de canal aqui que a gente teve até o final dos 220 dias, estamos falando sobre outubro desse ano. Imagina, pessoal, vocês estão de saco cheio agora, em abril, imagina o preço ficar lateralizando entre 60 e 73 até
outubro desse ano. Pode acontecer, como aconteceu aqui atrás. Nada impede disso acontecer, tá, pessoal? Mas é algo esperado. E como o Wyckoff explicou pra gente, quanto mais tempo ficar lateralizando dentro desse canal, maior será a subida de preço na sequência. Quando romper isso depois de muito tempo, acumulou uma energia gigantesca e o preço tende a dar uma disparada absurda, como deu lá atrás, correto? Então o preço saiu aqui da região dos 30 e foi lá em cima bater na região dos 47 mil dólares, tá? Então é uma subida muito forte e muito rápida. Mas o padrão gráfico que costuma se formar nessa estrutura, que é uma subida muito forte e uma entrada no canal com uma tendência leve de queda, é uma estrutura de bandeira de alta. Isso é muito importante que vocês entendam. O que é a bandeira de alta? A bandeira de alta é isso aqui, pessoal. Nós temos esse movimento, esse é o gráfico diário do Bitcoin, tá? Então tem, ó, esse mastro, que é o quê? Uma subida de preço muito forte, que tem a criação de um mastro aqui da bandeira, e depois o preço ele atinge aqui o topo da bandeira e tende a ter uma pequena tendência de queda, tá vendo? A bandeira faz uma formação assim um pouquinho para baixo. E na hora, caso aconteça o rompimento dessa bandeira por cima, você vai ter a tendência do preço disparar na altura do mastro anterior. Então, se o mastro tem essa altura, você está falando de a tendência ser justamente do preço subir na mesma altura. Portanto, aqui, neste gráfico aqui, a gente está falando do preço romper a região atual, a região ali que vai estar ao redor de 70 mil, e buscar 100 mil dólares na sequência. Eu acho que a gente consegue melhorar um pouco esse entendimento da bandeira e também o alvo. Então, eu vou explicar aqui tecnicamente para vocês o que é uma bandeira de alta. Aqui nós estamos no portal do trader e ele explica para a gente o que seriam estas bandeiras. Quando bem definidas, elas costumam ter uma ótima taxa de acerto. Então, é um dos melhores padrões gráficos que existem para você conseguir acertar, tá? Ele é muito fácil de ser identificado e quando acontece o rompimento, muitas vezes a gente bate no alvo desejado. E como que a gente identifica uma bandeira? Simples. É muito importante que o mastro seja um movimento forte e abrupto. Então vamos conferir no outro gráfico aqui. Nós temos o que aqui? Um movimento muito forte e abrupto, correto? O preço não veio subindo devagarzinho como está acontecendo aqui. Ele subiu de uma vez só. Ele subiu feito louco aqui. Então, ponto 1, confirmado. Ponto 2, a bandeira precisa ser caracterizada por pelo menos 2 topos e 2 fundos, com duração maior que a do mastro. Vamos voltar para o nosso gráfico para verificar. Então nós temos um topo, 2 topos, um fundo, 2 fundos. 2 topos, 2 fundos, duração maior do que o mastro. Então a gente está vendo aqui exatamente isso se formar. Considerando o mastro começando aqui, já está até maior do que o mastro, né? Considerando o mastro começando aqui embaixo, ainda está menor, mas ainda estamos dentro da bandeira, dentro desse canal, ou seja, teremos ainda muito tempo de movimento para romper por cima, formando também essa bandeira maior do que o mastro. Confirmado. Terceiro ponto, se a duração da bandeira começar a ficar muito extensa, a partir de 3 vezes a duração do mastro, o padrão é descaracterizado. Não estamos passando por isso, correto? A bandeira aqui não tem 3 vezes a duração do mastro. Quarto ponto, no caso de uma bandeira declinada, ou seja, com uma tendência de queda, como estamos vendo, né? O ideal é ela não retrair mais de 38% do mastro. Também não passamos por isso. A queda que a gente viu máxima aqui em relação ao topo foi de 19%. Então, muito menos dos tais 38%. Também confirmamos. Quinto e último ponto. Idealmente, a bandeira deve formar um canal. O importante é perceber uma lateralização momentânea. Exatamente o que eu mostrei para vocês, tanto no meu gráfico aqui, né? Ó, o canal lateralizando, quanto vocês podem ver nesse próprio gráfico aqui, né? Uma tendência de lateralização. Todos os pontos para identificação de uma bandeira foram cumpridos. E como a gente viu, a bandeira é uma das formações com maior taxa de acerto. E o que a gente falou é, quando tivermos um rompimento na parte superior dessa bandeira, que nesse momento aqui ó, estará inclusive abaixo dos 70 mil dólares, né, se chegar até aqui como no desenho,
a gente vai ver o quê? Uma subida no tamanho do mastro. Então, considerando aqui o mastro, você pode considerar, né, pegar o mastro e botar ele a partir do rompimento ou a partir aqui do fundo da bandeira. Aqui é uma forma mais conservadora, tá, pessoal? Como aparece no desenho aqui embaixo, por exemplo, né? Saindo aqui, ó, o mastro do fundo da bandeira. Fazendo isso, a gente não bateria em 100 mil dólares e sim em 86 mil dólares num movimento muito forte, como vocês estão vendo aqui. É exatamente isso que eu espero para o preço do Bitcoin. E é justamente essa leve tendência de queda dentro de um canal muito chato, muito sem graça, que faz com que você aí acabe vendendo o seu ativo, o seu Bitcoin, para aqueles que entendem de mercado, aqueles que têm mais paciência. Os pacientes tiram o dinheiro dos impacientes. E como vimos nessa tendência aqui, de vários canais chatos ao longo de um ciclo de alta, eles têm várias e várias oportunidades para realizar essa retirada de valor das suas mãos, passando para eles. E esse gráfico aqui, em todos os ciclos de alta do Bitcoin, ó, desde lá de 2015 para cá, vocês percebem que em todo o ciclo de alta acontecem diversos momentos de lateralização dentro de canal com ligeiras quedas de preço. No passado, essas quedas não eram tão ligeiras, né? Elas chegavam aqui na casa ao redor de 30% até 40%, tá? E era uma grande oportunidade para essas baleias comprarem o seu Bitcoin com desconto e, na sequência, o preço dá aquela disparada absurda, como vocês estão vendo ao longo de todo o ciclo de alta. Mesma coisa no ciclo anterior de 2020, só que agora com promoções menores, promoções na casa aqui de 18 a 20 e poucos por cento, mas também nesses momentos de lateralização, onde encontra um fundo daquele canal e o pessoal compra tudo de você. E agora não mudou, pessoal. Desde o fundo do poço que a gente teve lá em 2023, vocês percebem que várias vezes aqui de lateralização a gente encontra quedas na casa dos 20%. 23, 20, 22, 21, 19. E todas essas vezes foram os melhores momentos de compra, dentro de canais de lateralização, onde o dinheiro sai das sardinhas e migra para a mão das baleias. E é por isso que lá na frente vão choramingar que 1% tem mais de 50% da riqueza. Óbvio, a manada, a sardinhada, vendeu a riqueza para a mão do 1%. Então é mérito do 1%, que não vendeu na queda, que acumulou durante as quedas. Mas a baleia é cruel. Ela coloca essa armadilha para a sardinha propositalmente no momento ideal para acontecer explosão de preço no mercado. Então, o que está acontecendo, pessoal, daqui a menos de uma semana? Olha a notícia aí. ETFs de Bitcoin e Ethereum de Hong Kong são oficialmente aprovados para iniciar a negociação em 30 de abril. Hoje é dia 26 de abril. Dia 30 de abril, teremos ETFs lá na Ásia sendo lançados, tanto para Bitcoin quanto para Ethereum. E o pessoal aí acaba vendendo. As baleias compram no momento ideal, no momento onde a gente tem demanda pelas criptomoedas subindo. Mas não somente na Ásia, não somente em Hong Kong. Os próprios ETFs dos Estados Unidos também têm uma tendência de gerarem um pump ainda maior, como disse aqui o perfil da Mises Capital no Twitter. Opinião impopular. A captação líquida mais agressiva dos ETFs de Bitcoin americanos será mais agressiva depois de julho. Por que, Guilherme? Por que será só depois de julho? Quem vai explicar para vocês é a Merrill Lynch. A demanda está muito alta pelos ETFs de Bitcoin, mas não podemos oferecer produtos com menos de 6 meses. Sabe quando existe um fundo lá dentro do teu banco, alguma coisa, que é um fundo que acabou de ser lançado? Esse fundo, ele não é oferecido para os clientes. Por quê? Porque ele não tem histórico. Porque é um fundo muito recente. Então você não conhece o risco do produto direito. Para vários níveis de clientes, principalmente clientes que têm mais dinheiro, clientes que têm um perfil mais conservador, esses fundos não existem ainda. Os ETFs foram lançados recentemente, então não são oferecidos. Depois de 6 meses de histórico, pronto, eles oferecem para toda base de cliente. E é por isso que aqui no caso a Mises Capital está apostando que o maior impacto dos ETFs, captação realmente, vai acontecer a partir de julho. Então estamos falando agora, no último dia de abril, ETFs na Ásia e daqui a pouco, em julho, o maior volume de ETFs acontecendo também por parte dos americanos. Então, olha só
A demanda absurda que está entrando em breve no mercado e ainda tem gente vendendo agora. Tem gente tristinha porque o preço ainda não disparou depois do halving, como não deveria disparar. E eu avisei isso para vocês aqui, né? O preço tende a lateralizar por muito tempo. Mas eu não quero que você siga o que eu falo aqui no canal. Eu quero que você siga as baleias. Eu acabei de falar para vocês, quem entende de mercado, quem ganha mais dinheiro nesse mercado, são as baleias, são os grandes investidores. Então, siga o movimento das baleias. Dá para fazer isso no mercado cripto? Claro, porque a gente está falando de blockchain. Todos os dados estão abertos. Qualquer um pode verificar tudo o que acontece na rede. Isso facilita muito para a gente entender justamente o movimento das baleias. Quem são as baleias? Nós temos mineradores, né? Grandes mineradoras que têm aí milhares de Bitcoin em carteira. Nós temos grandes investidores de longo prazo do Bitcoin. Então tem dois grupos aqui que a gente consegue avaliar muito bem. E como é que esse grupo está agindo nesse momento? Eles estão comprando ou eles estão vendendo? Eles estão investindo mais no Bitcoin ou investindo menos no Bitcoin? Vamos começar pelos mineradores. Dificuldade de mineração de Bitcoin aumenta pela primeira vez após o halving. Pessoal, significa que os mineradores estão trabalhando mais do que nunca, no momento que deveriam estar ao contrário, né? Porque o que aconteceu? Após o halving, a recompensa aos mineradores caiu pela metade. Então eles estão ganhando metade da recompensa que ganhavam há poucas semanas atrás. E ao invés do interesse pela mineração cair, ele subiu. Isso dá uma dica para vocês de que essas baleias da mineração estão mais interessadas em Bitcoin do que nunca. Porque a dificuldade de mineração do Bitcoin bateu alta histórica, está no seu ponto máximo na história. O preço não. O preço não está em alta histórica. A alta histórica foi em 73, 74. O preço agora está em 63. Mas a mineração, a dificuldade de mineração, sim, está em alta histórica. Mas e o outro grupo? E o grupo de investidores tem mais de 1.000 Bitcoins? Eles estão comprando ou eles estão vendendo? Vamos analisar. Está aí para vocês o gráfico, né, onde o preço é essa linha preta, e essa mancha azul clara, ela identifica aqui o grupo de baleias que possuem entre 1.000 e 10.000 Bitcoins e está em alta histórica. Eles nunca tiveram tanto Bitcoin. E olha só como eles estão acelerando o ritmo de acúmulo de Bitcoin. Eles tinham uma tendência assim, a tendência agora está inclinada, está na vertical, está assim, ó. Nunca compraram tanto Bitcoin. Esse grupo sozinho, né, daqueles que têm 1.000 a 10.000 Bitcoins, possui hoje 3.600.000 Bitcoins. E o grupo que possui mais de 10.000 Bitcoins é esse azul escuro aqui. E adivinha, pessoal? Mesma coisa. Estão vendo aqui, ó, acontecer justamente uma inclinação vertical na curva de acumulação de Bitcoin por parte das maiores baleias que existem. Somando esses dois grupos, nós atingimos aqui 5.150.000 Bitcoins. Estamos falando de 331 bilhões de dólares no valor atual por parte dessas baleias. Se tem alguém vendendo aqui, não é da espécie da baleia. A gente está falando de outra espécie. Quem está vendendo para a baleia comprar? São as sardinhas. É o povo que tem medo. É o povo que não vai enriquecer porque se ganhar 10% vende. Ou se perder 10% vende também. É o povo que vive com medo, que não usa lógica, não usa padrões, não analisa histórico. A sardinhada vai vender para o 1% mais rico, que vai reclamar na frente que 1% tem tudo, tem 50% da riqueza. Sim, porque eles agem de maneira diferente. Como disse Warren Buffett, tenha ganância quando os outros têm medo. E esse é o momento. Toda hora que tem essa acumulação num canal, formando essa bandeira de alta, né, que na verdade ela é um canal com uma leve tendência de baixa, que é rompido por cima, durante esta leve tendência de baixa num canal de lateralização, é quando as sardinhas saem fora. E é quando o tubarão aparece, a baleia aparece e come as sardinhas. E aqui não estamos falando somente do Bitcoin. O mesmo efeito acontece nas altcoins. Eu quero que vocês vejam aqui, pessoal, o que aconteceu no valor das altcoins após o halving do Bitcoin anterior. Estamos falando aqui do halving de 2020, né? Olha só, as altcoins estavam aqui embaixo, pessoal, e lateralizaram após o halving, como vocês estão vendo nesse momento aqui, ó. Lateralizando, estão vendo? Chato, chato, chato. O que aconteceu depois? 21 vezes de valorização. Sim, elas subiram 21 vezes, pessoal. Que ativo te dá uma valorização de 21 vezes em cerca de um ano?
Um ano, pessoal. 21 vezes. A gente não precisa subir isso tudo não, pessoal. A gente fala aqui, ó, vamos subir somente 3 vezes. Tá bom pra vocês? 3 vezes somente. Somente 3 vezes. É valorização de Bitcoin para as altcoins. Tá? A gente está falando de sair aqui de $1 trilhão e bater em 4 trilhões de dólares no final do ciclo. Tá? Em cerca de um ano, pessoal. Um ano e pouquinho, ter 3 vezes de valorização, sendo extremamente conservador com relação às altcoins. Essa é a oportunidade que o mercado cripto ainda dá hoje, mas que infelizmente poucas pessoas vão ganhar dinheiro. Porque elas vão querer entrar quando? Lá no topo. Quando disparar, quando chegar lá em cima, aí o povo se interessa e compra justamente na hora que era para começar a vender. E é por isso que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre altcoins justamente no momento de queda e não no momento de alta. Porque não adianta eu fazer uma série de vídeos de altcoins na hora que o preço está no teto. Porque aí eu vou fazer você perder dinheiro. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que você compre os ativos com desconto, na baixa, para pegar uma alta na sequência. Para você que não conhece, a nossa série é que está na tela aí, ó. 5 criptomoedas para fazer até 1000%. E quem se cadastrou aqui, somente com nome e e-mail, não te peço nada, nome, e-mail, cadastro, é isso. Você recebe o vídeo antes da manada, antes de todo mundo. Um dia antes de sair no canal, você recebe, além de várias informações de como investir nessas altcoins de forma segura e automatizada. O cadastro é simples, é um link na descrição, pessoal. Vai na descrição, primeiro link, ou no comentário, primeiro link fixado, e você vai cair nessa página, faz o seu cadastro. E embaixo você já encontra aqui quais foram as moedas selecionadas por mim em cada setor do mercado. Na semana 1 tivemos inteligência artificial. Estão aqui as 5 moedas, tá? Baixa um pouquinho. Semana 2, Layer 1, primeira camada. Tá aqui as moedas que eu trouxe para vocês. Semana 3, DePIN. Estão aqui as 5 moedas. Vai aparecer aqui na semana 4, Meme Coins, que é o vídeo que eu fiz nessa semana, e todos os outros vídeos da série vão aparecer aqui. Todas as moedas selecionadas vão aparecer nessa página, que é o link da descrição. Faça o seu cadastro e não perde a oportunidade de comprar moedas com desconto, que tem uma tendência de multiplicar pelo menos por 5 a 10 vezes nos próximos meses. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e um ótimo final de semana para todos vocês. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.